Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Máscaras. Pode ser um mero adereço, um enfeite, pode ser um símbolo de identificação. As máscaras africanas, elas incluem beleza e magia. Elas podem representar deuses, antepassados, seres sobrenaturais ou rosto de animais. As máscaras são as formas mais conhecidas das artes plásticas africanas. Apreciar as máscaras de qualquer uma destas sociedades é ler a história, é ouvir a voz da coletividade. A própria peça fala por si e é um objeto de testemunho. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Um único povo pode ter diferentes tipos de máscaras. Elas variam em estilo, tamanho, uso de materiais e de significados. E por isso elas representam um elemento de identidade importante de cada cultura ou etnia. E quando uma pessoa usa máscara, ela assume a entidade que a máscara representa, transformando-se no espírito evocado pela máscara, que passa a residir dentro da pessoa. E a máscara, ela procura captar a essência do espírito e não seus traços físicos. E por isso, ela faz uso de distorções e de abstrações. Vamos pensar em alguns exemplos. As máscaras africanas do Senefu, que é um povo da Costa do Marfim, elas têm os olhos meio fechados, significando uma atitude pacífica, de autocontrole e de paciência. Já os povos grego, que também são da Costa do Marfim, as máscaras têm os olhos redondos, representando um estado de alerta e de raiva. E o nariz reto, que significa determinação e decisão. Em Serra Leoa, boca e olhos pequenos representam humildade. Uma testa grande e saliente, sabedoria. No Gabão, o queixo e a boca grande já têm outro significado: autoridade e força. Bom, já deu pra gente perceber que estas máscaras, elas representam a diversidade cultural do povo africano. E elas são usadas de diferentes formas. Em rituais de iniciação ou de passagem, cerimônias religiosas, em funerais, dentre inúmeras outras formas de utilização. E elas são muito importantes para estas sociedades. Elas constituem um processo de identificação dos povos com seus antepassados e com suas tradições. E elas possuem um significado que vão muito além do valor estético. Bom, mas quem é que produz essas máscaras? Não existe nem individualidade, nem notoriedade. Não é o artista famosão que vai lá e bota o nome na máscara que ele fez. Mesmo porque, através das mãos dele, é a coletividade que está falando. Ele tem uma posição de respeito e de poder, mas ele deve ficar incógnito. Sem contar que ele passa por um processo de purificação para a produção destas máscaras. E como é que ela é feita? A maioria é feita em madeira, mesmo porque para os povos africanos, a árvore é guardiã de poderes mágicos. O artista parte de um tronco cilíndrico e vai afinando com as ferramentas dele. A madeira escolhida deve ser verde para evitar que ela rache. E ele vai jogando óleo de madeira para produzir a máscara. Elas são produzidas a partir de múltiplas estéticas. Na cultura banto, a máscara permite o encontro entre os vivos e os mortos. Ela significa um espaço de revinculação entre o passado e o presente, entre o homem e a natureza.
e ela vai simbolizar a memória coletiva e individual da sociedade. Também é muito comum a construção de máscaras com imagem de animais. Ela pode representar o espírito de um animal e, através dela, eu vou fazer um pedido para esse animal. Como, por exemplo, fica fora da minha plantação. Não coma essa plantação porque ela é minha. Ou este animal ele pode ser um símbolo de virtudes específicas. O búfalo representa a força física. Os antílopes, eles representam uma colheita abundante para os dogons. E ainda tem máscara que associa traços humanos e traços de animais. E elas representam virtudes excepcionais de um espírito. Um outro tema recorrente nas máscaras africanas é o rosto feminino. No Gabão, elas têm olhos amendoados, sobrancelhas finas e arqueadas, nariz e queixo fino e as maçãs do rosto salientes. As máscaras femininas da Guiné-Bissau têm escariações no rosto, nariz grande e seios caídos. Uma das representações mais conhecidas da beleza feminina é a Ídia, no Benin. E essa máscara ela é feita em latão. Acredita-se que foi a encomenda de um Obá para honrar a mãe dele, uma rainha guerreira. Ele usava a máscara no quadril em cerimônias especiais. A veneração dos antepassados é um elemento muito importante para a cultura africana e, por isso, algumas máscaras fazem uso deste tema. E um exemplo bem conhecido são as máscaras do povo Chokwe, ou Moana. E essa máscara, ela representa tanto a beleza feminina quanto a morte. E ela é representativa de um ancestral feminino que morreu jovem e é venerada em rituais ligados à fertilidade. E os dançarinos que usam essa máscara dançam de forma elegante e graciosa, além de usar trajes e adereços femininos. Meus amores e minhas amoras, além destas diferenças que eu falei para vocês, que são diferenças temáticas, nós também temos muitas diferenciações no que diz respeito aos povos. Os Fang, por exemplo, que são povos do Gabão e do Camarões. As máscaras que eles produziam, elas apresentavam olhos pequenos e bocas muitas vezes inexistentes. As sobrancelhas são ligadas e o nariz é longo. São máscaras utilizadas em cerimônias de iniciação. Picasso e Matisse se inspiraram nestas máscaras para a produção de uma arte ocidental europeia inovadora. Nós também temos as máscaras de bronze do Ifé. A cidade de Ifé, ela fica na Nigéria e ela é a antiga capital do povo Yorubá. Nessa região foram encontradas máscaras muito diferentes. Diferentes não apenas no material, elas eram feitas em ferro, como elas se diferenciavam também na aparência. Já o povo Ekoi produz um tipo de máscara muito peculiar. São figuras que exibem dois rostos, opostos e simétricos, significando potência e rigidez. A peculiaridade da presença de duas faces dentro de uma mesma máscara, ela representa forças opostas, presentes no universo como o masculino e o feminino, a vida e a morte, o terreno e o espiritual, além de muitas outras dualidades. São máscaras utilizadas em eventos especiais, como a iniciação ou em cerimônias fúnebres. Gente, tem uma máscara muito legal que é a máscara de elefante do povo Bamileke. É um adorno ricamente decorado, cheio de miçangas. E só pode ser usado por algumas pessoas, normalmente pessoas da nobreza, porque ela simboliza poder. E a figura do elefante é uma figura que representa poder. Os animais como o leopardo e o búfalo também são símbolos de poder para este povo. Tem a máscara Egungun do povo Yorubá,
que está ligada à ideia de vida após a morte. Ela tem orelhas enormes, remetendo à figura do coelho. E esse animal, ele é associado a práticas noturnas e por isso a máscara só pode ser utilizada à noite. Tem também a máscara do povo Bois, que representa os espíritos invisíveis da floresta. E por isso ela tem formas abstratas. Tem ainda a máscara Geledé do povo Yorubá. Elas estão relacionadas à divindade que é conhecida como a esposa de Obatalá, a grande mãe, a mãe natureza, a criadora de todos. Gente, é tanta máscara, mas tanta máscara que a gente não dá conta de falar de todas e da beleza presente em todas elas. Ela nunca é usada sozinha. Ela é um componente de todo um processo ritualístico que se associa à música, à dança, criando todo um ambiente para captar a essência do espírito que ela representa. A cultura presente em África é riquíssima em elementos simbólicos. São objetos fortes, cheios de simbologia e com significados específicos. E as máscaras africanas é uma das inúmeras manifestações desta cultura. E elas representam a pluralidade de um continente, conhecido pela diversidade do seu povo e pelo respeito à natureza. São objetos especiais e de muita representatividade. E a compreensão desta cultura, ela deve se dar também a partir do Sankofa, que é aquele pássaro livre que olha para trás, que vê o seu passado para voar livremente em direção a um futuro melhor e mais promissor. Gratidão por você ter assistido o meu vídeo até este momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar. Muito axé para todos vocês. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho! And that teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom.